Falei pro meu filho, aprendi com Samantha, tem coisa que fofo. não vale a pena economizar. E aí, vai eu tentar eu sozinha, porque na época ele tava morando lá em Wisconsin, lembra? Ele já estava longe, É. não estava, e ele já era maior de idade. É, sim, ele então tá... você deixou, você falou assim, não, deixa É. ele resolver por conta pra poder Mas aprender. aí ele, mãe, é lógico, né, mãe? Aí vai eu e entra aqui, entra ali. Eu falei, meu filho do céu, deixa eu te falar, meu filho, Não não dá. dá pra economizar, Não dá. meu filho. Fala com a Samantha, eu pago. Fala com a Foi, Samantha, foi. Samantha vai resolver. Gente, a gente tá aqui em Orlando, na Flórida, ele lá em Wisconsin, lá quase no Foi. Canadá. E a Samantha foi lá e Resolvemos resolveu a situação. tudo. Ele avisou. Ele não tinha nem... Não tinha nada, não tinha documentação nenhuma. Nada. Eu acho que, enfim, a gente conseguiu resolver. Teve. E eles, foi nessa viagem que vocês tinham que ir pro Brasil? Era alguma coisa que vocês iam pro Brasil? Sim, então que a gente foi tinha pro um aniversário tempo da minha irmã. contado, é. Sim, Eu fomos falei eu e assim, meu ele. Deus, a gente tem um prazo ali curtinho pra resolver. Foi. E graças a Deus a gente conseguiu. Sejam bem-vindos ao Royal Bcast. Meu nome é Samantha Félix. Falo aqui sobre burocracia e hoje nós temos uma convidada especial que é minha amiga Joyce, a gringa goiana. Mas antes de falarmos um pouco sobre elas, vamos falar sobre os nossos patrocinadores. E se você quiser comprar uma casa ou um imóvel para investir ou para morar aqui nos Estados Unidos, entre em contato com Royal Mortgage USA. O Lúcio Santana está nesse ramo há mais de 20 anos, realizando sonho para você. Agora pega essa dica. Se você é brasileira e tem filhos menores de idade, mãe solteira ou divorciada, você sabia que você precisa de um documento para poder emitir o passaporte dos seus filhos? Mas espera que a gente vai falar tudo sobre isso agora com a Joyce, minha amiga gringa goiana, que faz um arraso nas redes sociais. Seja muito bem-vinda, Joyce. Muito obrigada por estar aqui no Royal Bcast. Obrigada por ter me convidado. Ai, que linda. A Joyce, ela faz um monte de vídeos nas redes sociais. Você pode falar um pouquinho sobre os seus vídeos, porque ela conta a vida como ela é. Assim, na real. Exatamente. Os problemas, as coisas legais também. Conta um pouquinho da sua história. Bom, eu cheguei aqui nos Estados Unidos, vai fazer 10 anos, agora em setembro. Cheguei casada, vim por amor. E no meio do caminho eu me separei. E há mais ou menos 3 anos eu vivo sozinha com as minhas filhas. E eu tive que me reinventar e me virar nos 30 para conseguir tudo sozinha, né? E esse tudo sozinha a gente quer saber, porque ela conta bastante na rede social sobre como que é viver não só, na verdade não é sozinha, mas você tá ali com as suas filhas, mas não tem essa rede de apoio, porque hoje você não tem mais o seu esposo. Isso. E agora você tá ali como mãe com 2 crianças menores de idade, toda a sua rede de apoio ficou no Brasil e você precisa realmente saber, claro que isso aí ajuda muito quando você já vem ali casada com a documentação e tudo mais, mas mesmo assim você acaba tendo alguns problemas, não estou falando de problema imigratório, mas saber como desenrolar e como resolver documentação, toda essa questão de criança menor de idade. As suas filhas, elas nasceram aqui nos Estados Unidos? Nasceram, as duas nasceram aqui. E você tem um filho maior de idade já, Sim. que também... Que ele veio pra cá, ele nasceu aqui ou ele veio pra cá? Não, ele veio pra cá comigo, ele veio com 13 anos. E como é que foi essa adaptação pra ele? Pra Porque ele adolescente é diferente. Pra ele foi super rápido. Foi? Eu achei que não ia ser, porque ele sempre foi muito, muito tímido, muito na dele, muito calado. Eu sabia que ele queria vir, mas no fundo eu tinha aquela dúvida. Sim. E eu achei que ia ser muito mais difícil pra ele, e quando eu vi... Tipo, 4 Desenrolou. meses ele já era fluente em inglês. A professora na escola já tava perguntando: você fala inglês em casa também? Então, assim, a adaptação dele foi super tranquila. E ele já Super falava tranquila. inglês lá no Brasil? Então, ele fez 3 anos daqueles inglês que a gente faz lá, né? Não funciona de nada, Então, aí gente. quando ele chegou aqui, ele falou assim: mãe, nada a ver. Sim. 3 anos, tipo assim, dinheiro jogado fora. Só que ele falou: eu sabia muito mais inglês do que eu imaginava por causa do videogame. Olha, que interessante. Façam inglês no videogame. Que interessante. Porque eu ele não sabia. jogava videogame desde o Brasil Sim, e tudo em inglês, né? sim. Então, ele falou que o que ajudou ele foi o videogame. Olha que maravilha. Muito importante isso. Vamos colocar essa criançada pra jogar videogame, hein? A criançada E no Brasil quando a pra gente jogar chegou videogame. aqui, na região que a gente morava, quase não tinha brasileiro. Então, a escola,
o contato dele, apesar que no primeiro dia ele conheceu um brasileiro, mas era praticamente eles de brasileiro. As pessoas que quando a gente vem aqui criança, por mais que a gente fale português, a gente já vem, obviamente, falando português, mas rapidamente a gente começa, mesmo com toda dificuldade, a gente começa já a falar em inglês. A criança fala inglês, ela tem aquela dificuldade, mas ela se comunica em inglês. Quando vê, já fluiu, já foi tudo. Sim. Não é? Tanto que ele veio com 13 anos, eu achava que ele não vai esquecer o português. Não é esquecer. Sim. É que muita coisa ele já aprendeu inglês. Então, até hoje, às vezes, quando eu preciso falar alguma coisa com ele, mãe, eu aprendi isso já em inglês. A gente responde da forma que a gente aprendeu. Eu sei como funciona, porque eu vivo isso e lá em casa também é assim. Mas a questão da documentação do seu filho com relação à escola, você sabia como que funcionava? Não sabia. Você teve que quebrar a cabeça? Como que foi? Não sabia. Há quase 10 anos atrás eu não tinha Samantha na minha vida aqui. Não tinha Samantha na minha vida aqui. Então, foi bem difícil. Eu não falava inglês. Sim. Meu então marido trabalhava o dia inteiro. Quem tem que resolver. E quem tinha que resolver era eu, falando português, sem saber nada das leis daqui. Aí ficava o dia inteiro, porque quando eu cheguei aqui, eu não cheguei trabalhando. Eu consegui trabalho, 3 meses depois. Sim. Então, eu que cheguei, tive que ficar, né? Aí eu tentava encontrar há 10 anos atrás. Parece que foi ontem, mas não foi. Também não tinha essa facilidade de inteligência artificial. Nada disso. Tinha o Google, mas assim, não era tão fácil. A gente não procurava tanto, a gente ia realmente no tete a tete, né? Na conexão. E aí ali eu passava pessoal. o dia inteiro ali quebrando cabeça, tentando encontrar alguma informação. Quando ele chegava do trabalho, olha, eu achei isso, isso e isso. Aí ele meio que terminava de encontrar a informação. Nossa, foi uma canseira, viu? Eu imagino. Foi uma canseira. Eu imagino. E você veio direto aqui pra região de Orlando? Direto. Você já conhecia essa região? Nunca tinha Foi ido assim pros no Estados escuro? Unidos. Nunca tinha. Primeira vez. Vim pra ficar. Já veio pra ficar, Já vim pra ficar. mala e tudo? Tudo. E você gostou? Se apaixonou? É pra eu ser sincera. Lógico, aqui a gente lida com sinceridade. Olha, desde o primeiro dia, desde o dia que eu pisei aqui, é óbvio que, né, naquela primeira semana, Sim, claro. É como se fosse férias, né? Claro. Tipo assim, conhecendo tudo novo, nossa, que diferente, fiquei encantada com tudo totalmente diferente. Mas quando virou a vida como ela o dia a dia, né, da pessoa que acabou de chegar do Brasil, que não conhecia ninguém aqui e tal, eu comecei, quero ir embora pro Brasil. Então você já... Quero ir embora. Desde o começo, sempre quis ir embora. Sempre falei, quero voltar pro Brasil. E naquela época você já mexia com as redes sociais? Não. Você começou a mexer com as redes sociais em qual época? Então, eu cheguei aqui em setembro. Quando foi em janeiro, eu comecei a trabalhar numa faculdade americana. Sem falar inglês? Sem falar inglês, mas é porque era uma faculdade americana, mas era de brasileiros. Ok. Então, assim, os alunos eram brasileiros. Né? E aí, que eu, assim, sou muito grata, claro, foi meu primeiro trabalho aqui, mas hoje eu olho pra trás e falo, putz, eu não podia ter feito aquilo. Eu tinha que ter arrumado um trabalho pra falar inglês, mas tudo no seu tempo. Tudo bem. E aí, com 3 meses que eu tava trabalhando, eu engravidei. Que maravilha, que é uma filha linda que eu adoro, a titia ama. Eu falei, legal, tem rede de apoio. Sim. Não vou ter coragem de fazer igual americano, que o filho mal nasce e já volta a trabalhar. O que eu vou fazer? Conversei com os meus chefes, aí eles me deram 10 meses de licença maternidade. Isso não acontece nos Estados Unidos. Nunca. É a primeira. Eu nunca escutei isso. 10 meses, não pago, né? Aqui a gente... não pago. Poxa. Não pago. Não pago, mas me deram. Mas mesmo assim, todo mundo, quando eu falo, fala, Joyce, 10 meses. embora. Porque eles entendiam a minha situação e tal. Não, Joyce, a gente consegue segurar sua vaga até 10 meses. Eu falei, tudo bem. E aí, acho que minha filha devia estar com uns 3 meses, eu já comecei a ficar assim. Eu sou profissional de educação física no Brasil. Então, bem agitada, queria movimento. É piscina, é academia, é sala, movimento. né? Eu já comecei a ficar assim. E sempre trabalhei, sempre tive meu dinheiro, já comecei a ficar. Preciso de dinheiro. Claro. Preciso, o que eu faço? O que eu faço? Eu preciso dar um jeito de ajudar em casa claro. com um bebê pequeno. E aí foi quando eu conheci o cupons de desconto. Falei, não vou ganhar dinheiro, mas vou economizar. Isso vai ajudar em casa. Beleza. Aí fiz um curso, lembro até hoje, paguei $35. Olha. Fiz um curso para aprender a cuponar com uma americana que falava português.
E aí aprendi a cuponar. Aprendi a cuponar e tive muita dificuldade porque não tinha conteúdo em português. Naquela época eu nem sabia direito o que era Instagram. Mas o conteúdo você diz pra poder falar no Instagram, pra você então, poder explicar ou pra aprender? Não, pra eu você aprender. mesmo? Porque naquela época eu nem sabia direito o que era Instagram. Sim. E aí eu entrei no Instagram, falei, vou pesquisar, não achava nada em português. 10 anos atrás em português. Aí eu falei, bom, então vou eu começar a falar aqui, não sei nem o que é esse negócio de Instagram, vou começar a contar pro povo o que eu tô aprendendo. E aí eu comecei a falar sobre cupons de desconto. E assim, desde o Brasil, eu sempre tive vontade de viver da internet, mas eu não sabia como. Onde que você iria iniciar? Eu não sabia como era possível ganhar dinheiro na internet. Porque ninguém conta. Ninguém conta. Lá no Brasil, eu já ganhava aquelas amostras grátis. Não, eu recebia coisas em casa. Que legal. Naquela época eu não precisava fazer review, nada disso, mas todo ano eu recebia muita coisa. E aí, enfim, aprendi a cuponar aqui e comecei a falar no Instagram sobre isso. Aí comecei a crescer meu perfil assim, quando eu vi, tava Porque lá, quase ninguém fala sobre isso. Eu lembro que antigamente eu vim pra cá pequena e eu lembro que realmente na comunidade lá em Nova York a gente utilizava muito o cupom. Sim. E depois que eu vim pra cá, pra Orlando, eu não sabia, que eu achava que isso tinha acabado, tinha se perdido. Eu não conheço praticamente ninguém que utiliza cupom. E aí eu descobri que você fazia ali os vídeos sobre os cupons. Eu falei assim, nossa, isso ainda existe. E que bom, porque isso facilitou a vida da minha família durante muitos anos. Eu lembro, eu criança, eu com meu irmão, a gente pegava ali, porque antigamente era revistinha, não sei como é que funciona Não, quando agora. eu comecei era revistinha também. Revistinha. Aí você tinha que cortar, aí você tinha que entregar lá sei lá, no Walmart ou qualquer empresa, né, pra você poder ganhar o desconto. E às vezes você chegava assim com um monte de coisa. E criança fica feliz com isso. E quantas vezes eu voltava pra casa com a compra toda e com dinheiro no bolso. Jura? Não tinha gastado nem um centavo e ainda ganhava dinheiro de volta. E aí eu falei, gente, isso é fantástico. Como que as pessoas não sabem disso? Aí comecei a ensinar, então foi assim que eu comecei na internet. Aí veio pandemia, aí já não dava mais. Porque aí nisso eu comecei a dar cursos, né, de cupom presencial. Aí veio a pandemia, já não dava mais pra ser como era antes. Aí eu descobri o mundo do afiliado. Marketing de afiliado. Aí comecei a falar sobre economia em geral nos Estados Unidos, me tornei Amazon influencer, e aí Walmart influencer, e aí fui fono, e cheguei onde eu tô hoje, né? Porque hoje, o que eu faço hoje? Hoje eu sou UGC Creator, então é User Generated Content. Nós criamos conteúdo para as marcas. Então, a marca dessa taça, a dona dessa taça, manda a taça para mim, de graça, e pede para eu gravar um conteúdo sobre a taça. Vídeo, foto, feedback, depende do que a marca quer. Então é mais ou menos aquela mistura que nem a gente via antigamente, dos modelos de catálogo. De repente é isso, porque é foto, mas hoje, claro, tudo na rede digital. no social. E a propaganda, você que cria então a sua propaganda. Então, não é propaganda, é diferente, tá? Porque assim, tem o influencer, acaba que uma coisa puxa a outra. Então, eu sou UGC Creator e eu sou também influencer. Uma coisa vai puxando a outra, não tem como, tá? Mas qual é a diferença? O UGC Creator é uma coisa, é natural, é espontâneo, é uma coisa que você realmente usa, que você realmente gosta. Tanto que a marca te manda o produto, olha, se você gostar do produto, gostaríamos de receber, né, um conteúdo seu, um feedback. Depende muito, tá? Estou passando assim, dando uma pincelada. É diferente de uma marca que te contrata para fazer uma propaganda. Olha, eu não sabia dessa diferença. Então, eu posso, por exemplo, falar, eu gostei dessa taça, ela é bonita, mas eu achei ela um pouquinho pesada. É um review sincero. É falar uma coisa, é aquilo que realmente é do produto. Não é mentir, não é enganar as pessoas. É uma coisa assim, bem natural mesmo. Que combina muito com você, porque você é uma pessoa que fala na internet realmente da sua vida exatamente como que ela funciona, como ela é, as suas dores, os seus problemas. Você fala, eu vi também que teve uma vez que você falou também sobre depressão, que foi há pouco tempo, essa questão, porque é importante, o imigrante, ele passa por muitas dores, até ele se estabelecer, criar um caminho, ele vai passar por inúmeras dores. Não pense, né, que a pessoa não passa por isso. Então, assim, combina muito essa imagem de você fazer o review
de uma coisa sincera e do que você passa ali na internet. Sim, certo? exatamente. É muito bom. Eu gosto muito dos seus conteúdos. Você sabe que eu vejo. Eu gosto de você. E nós conhecemos a Joyce. Eu conheci a Joyce, foi por alguns eventos, mas foi porque ela precisava resolver documentação. Problemas. As pessoas me procuram primeiro, depois a gente cria uma conexão. Exatamente. Mas elas procuram por conta de problema. Meu WhatsApp é problema. Mas você entrou em contato com a gente começou a fazer toda aquela documentação. Eu acredito que foi porque suas filhas foram para o Brasil, nós fizemos uma documentação. E nós precisávamos ter essa documentação, porque naquela época você já era divorciada. E teve a questão do passaporte. Eu não lembro se a gente teve que fazer o passaporte das crianças. Teve? Não. Foi só mesmo uma documentação. Quando eu te procurei... Foi uma autorização de viagem. Eu já tinha renovado o passaporte da Luna, né? Que eu já tinha renovado. Mas a questão toda é que a gente precisa fazer a documentação. Quando a pessoa está divorciada, ela tem ou precisa ter o contato ainda com o ex-marido ou a ex-mulher para poder assinar a documentação para fazer o passaporte, ou então, se ela realmente não tem mais contato, não quer ter contato, ela precisa ter uma guarda unilateral. Só que essa guarda unilateral, ela não pode ser sozinha, ela não pode só ter ali especificado que a mãe ou o pai vai cuidar das crianças. Para o Brasil, precisa estar expressamente com a informação de que aquela pessoa, a guarda, a pessoa que tem a guarda dos menores, vai ter a autorização para assinar o passaporte e também a autorização de viagem. Nesse caso, você tinha, nessa guarda, você tem essa informação expressa para você poder tirar toda a documentação. Então, quando você tirou a documentação brasileira, você precisou ou não da assinatura do seu ex-marido? Então, hoje eu tenho especificado depois que eu te conheci, né? Na verdade, assim, a documentação brasileira, elas ainda não têm. E a gente vai, né? Você sabe que quem vai me ajudar, quem vai resolver é você. Óbvio. E eu falo, gente, tem um problema? Chama a Samanta, porque ela adora resolver um problema. Mas, assim... naquela época eu não tinha, e foi isso aqui, para eu conseguir assinatura para renovar o passaporte da Luna. E aí, depois que renovei o passaporte da Luna, teve que foi aquela situação que eu precisei ir pro Brasil, elas precisavam ficar mais de 30 dias. E aí, Samanta, faz, não faz? Samanta, o meu passaporte brasileiro venceu, vou, não vou? Aquela confusão. Ainda teve mais, gente. Pensa numa pessoa que deu. Mas, Samanta, fulano falou para mim que não precisa, eu não tenho dinheiro, Samanta, para renovar o passaporte brasileiro. Joyce, me escuta. Gente, eu tive que escutar. Resolver. Então, hoje, não importa a lei, não importa nada, passaporte americano e passaporte brasileiros em dia, porque a Samanta me ajudou. E aí, foi aquela documentação que você fez, uma autorização. Uma autorização foi de viagem lá pro Brasil. Você fez também uma procuração, porque as meninas iam ficar com a minha família no Brasil. Porque eu fui levar elas para eu poder trabalhar aqui nas férias. Porque eu não tinha o suporte aqui nas férias. Foi essa situação. Foi. E aí, você fez toda a documentação, me salvou, acabou que não precisou. Que a gente faz a documentação para não precisar, né, Samanta? Exatamente. Mas tem que fazer. Eu aprendi com a Samanta, eu aprendi que tem que fazer. Não adianta, tem que fazer. É um dinheiro que não dá para economizar. Igual quando foi o passaporte do meu filho, né? Esse aí também foi bem complicadinho. Porque aí, o do meu filho precisou renovar. Aí, essa mesma situação. Renova ou não renova? Porque tem o passaporte americano e tal, não sei o quê. Falei pro meu filho, aprendi com Samanta, tem coisa que não vale a pena economizar. E aí, vai eu tentar, eu sozinha, porque na época, ele tava morando lá em Wisconsin, lembra? Ele já estava longe, não estava, e ele já era maior de idade. Sim. Ele então, você falou assim, não, deixa ele resolver por conta pra poder aprender. Mas aí ele, mãe, é lógico, né, mãe... Aí vai eu e entra aqui, entra ali. Eu falei, meu filho do céu, deixa eu te falar, meu filho, não dá pra economizar, meu filho. Fala com a Samanta, eu pago. Fala com a Samanta, Samanta vai resolver, gente. A gente tá aqui em Orlando, na Flórida, ele lá em Wisconsin, lá quase no Canadá.
E a Samantha foi lá e resolveu a situação. Tudo. Ele nem precisou. Ele não tinha nem... Não tinha nada. Título de eleitor, não né? Tinha. Porque ele veio pra cá com 13, Samantha que teve que fazer tudo. Não tinha documentação nenhuma. Nada. Eu acho que... Enfim, a gente conseguiu resolver. E foi nessa viagem que vocês tinham que ir pro Brasil? Era alguma coisa que vocês iam pro Brasil? Sim, então a gente foi pro aniversário da minha irmã. Sim, eu falei assim, meu Deus, a gente tem um prazo ali curtinho pra resolver. Foi. E graças a Deus a gente conseguiu. Deu tudo certo. Exatamente. Mas assim, uma coisa muito importante que você falou sobre as meninas não terem a cidadania, tem essa questão também que pro passaporte americano também precisa da assinatura do pai. Sim. Então, assim, não é uma questão somente do Brasil. Para você, mesmo que as crianças tenham a nacionalidade americana, ela vai precisar também da assinatura do pai. Então, assim, eu não quero tirar a cidadania brasileira da criança, mas eu quero ir para o Brasil. Sem problema, você vai tirar o passaporte. Para tirar o passaporte, vai precisar da assinatura do pai ou da documentação correta. E para tirar o visto brasileiro, a mesma coisa. Vai precisar da assinatura do pai ou então daquela documentação explicando que não, ela pode assinar sem problema nenhum. Isso aí é muito importante. Então, você acha que a assessoria, ela é importante? Muito, porque igual eu falei, a primeira vez, quando eu precisei renovar o passaporte da Luna, eu precisava da assinatura dele. E assim, foi muito difícil conseguir a assinatura. Consegui, beleza. Uhum. Aí conheci Samantha me orientou. Então, hoje... eu tenho não é a guarda ainda unilateral, mas Sim, eu tenho o documento onde eu tenho sole responsibility. Sim. Então, eu não preciso da assinatura para nada. Mas por quê? Porque Samantha me orientado. orientou, Joyce. Tanto que quando a advogada me mandou o documento, não estava especificado que não precisava da assinatura para renovar o passaporte. Eu falei, não vou assinar, por favor, volta, coloca a informação, porque Samantha me ensinou. Exatamente. Então, hoje está tudo certinho, não preciso da assinatura, isso. Porque arrasou, Samantha me orientou. Ela me escutou, me escutou. Mas o importante é que aqui, quando a gente faz a guarda, nos Estados Unidos não tem essa necessidade. Então, a pessoa, quando pede a guarda aqui nos Estados Unidos, ela não coloca essa expressão, porque não sabe. Ou então contratam um advogado que é americano, que não vai conhecer das leis brasileiras. E aí trava. Então, eu tenho várias situações que a pessoa fala assim, não, mas eu tenho a guarda. Ok, me manda a guarda. Quando vê, cadê a informação que eu preciso? Então, a pessoa acaba nem entendendo que, não, mas você contratou para tirar a guarda, mas aí você não pode fazer o passaporte? Como que funciona isso? Então, assim, burocracia brasileira é uma coisa maluca. Sim, sim. Aí agora eu tô nesse processo de fazer isso pro Brasil. Agora a gente vai pegar a cidadania das criancinhas lindas e maravilhosas. Sem precisar de assinatura, né? Ai, ai, ai. Samantha dá conta, gente. Vamos dar conta de tudo. A gente resolve tudo, não tem problema. Mas, olha, Joyce, muito obrigada. Eu gostei muito de ter um papo com você. Você é minha amiga. A Joyce se tornou minha amiga. Ela é maravilhosa. Inclusive, Samantha se tornou minha rede de apoio ano passado também, né? Que foi apaixonante. Você sabe disso. Não só a Samantha, mas como toda a minha família inteira. Né? Isso foi muito legal. Mas muito obrigada por você estar aqui. Mas antes eu quero saber, você, como uma mãe que hoje está tendo toda essa... Hoje não tem mais, mas no início você teve toda essa dificuldade como mãe ali, criança menor de idade. Qual o recado que você pode dar para essas mães que estão aqui, que vêm com seus filhos menores de idade, ou então que acaba acontecendo o mesmo problema que você, que infelizmente teve o sonho de morar aqui nos Estados Unidos e o casamento acabou, porque acontece. E o que você pode contar? Me dá uma dica para contar para as pessoas, para não passar pela mesma situação que você passou e para não percorrer o mesmo caminho, encurtar esse caminho, porque a dor ela vai existir, não tem jeito, certo? Mas fala pra gente. Antes de mais nada, aprenda inglês. E assim, graças a Deus, a gente tem muito grupo de suporte aqui nos Estados Unidos, aqui em Orlando. Então, a primeira coisa que a gente faz é correr para esses grupos. Muito cuidado com isso. A gente consegue muita ajuda ali, mas ao mesmo tempo é muita gente passando informações muito atravessadas. É verdade. Então, procura alguém que realmente entende. Vai lá, por exemplo, eu precisei de uma dica, vai lá e procura por um profissional.
Se você precisa de um advogado, se você precisa de uma contadora, se você precisa de um cartório, procura pelo profissional que vai conseguir te ajudar. Porque no final, quem realmente me ajudou foi a Samantha, foi a advogada. Dicas ali dos grupos só faz a gente... Ainda mais que você chegou a comentar, né? Sobre a questão da depressão. Sim. É que eu tava em depressão. Então, assim, você começa a ouvir dicas daqui, fala dali, você se perde. Então, procure profissionais que possam te ajudar a resolver o seu problema. Quer ouvir o conselho? Ouve, escuta, tudo bem. Mas, em primeiro lugar, faça isso. Procure um profissional e tente entender a lei também. Porque sim, muito com importante. isso, até mesmo antes de conhecer a Samantha, eu comecei a estudar. Então, hoje eu entendo um pouco da lei. Então, com certeza, se acontecer de novo, que não vai acontecer... Eu já sei encurtar o caminho, porque eu já sei tudo que eu passei. Então, você também pode encurtar o seu caminho procurando no lugar certo, procurando a pessoa certa para te ajudar. E uma coisa muito importante, não só procurar um profissional, mas procurar também o histórico desse profissional. Isso é muito importante. Com certeza. Porque não é porque a gente está aqui nos Estados Unidos que não tem golpes, não tem pessoas que vão dar a rasteira. Sim. Então, assim, tem tudo quanto é lugar. Então, isso sim é muito importante. E eles procuram as pessoas que estão sofrendo, estão tendo uma dor específica naquele momento e vai ali e se aproveita da situação. Então, assim, é muito importante. Pegou a dica ali daquele profissional, vê se tem rede social, vê de onde vem, de onde que tá vindo, vê se tem uma indicação de pessoas ali do próprio grupo. Isso é muito importante. Esses grupos de apoio, eles são muito importantes. São. Eles filtram um pouco. Vê se o profissional tem a licença, porque às vezes é um excelente profissional no Brasil, mas não tem a licença aqui. E aí isso pode dar algum problema para você depois, né? Então... porque às vezes não é por conta da falta de aptidão daquele profissional. Exato. E sim, porque pode dar algum erro, não ter o seguro porque não tem a licença. Exatamente. E aí acaba o cliente se prejudicando. Sim. Mas conta pra mim as suas redes sociais. Onde que a pessoa pode te procurar? Eu minimizei, Gringa Goiana. Onde você quiser me procurar. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, Gringa Goiana, em qualquer lugar. Gringa Goiana. Gringa Goiana, gente. Entrem. Se você quiser saber sobre cupom, a vida real, procura a Gringa Goiana. Ela dá muita dica. A gente pega também pessoas, ela manda cliente pra gente, fala assim, olha, eu vim pela Gringa, eu vim pela Joyce, eu comprei o curso do cupom por ela, e acaba falando, né, sobre as pessoas acabam falando, e assim, e realmente funciona. É muito importante a sua dica. Eu acho maravilhoso as pessoas que estão ali com problemas, dificuldades financeiras. Então, muito obrigada por esse papel que você está representando aqui na nossa comunidade brasileira. Eu acho muito importante. É porque hoje, você falou do cupom, mas hoje, além de aprender a cuponar, eu falo menos sobre cupom, mas também falo, sempre que eu vejo um bom deal, eu posto lá. Sim. Você vai aprender a ganhar dinheiro. Ganhar não, porque eu mudei agora. É fazer dinheiro na internet. Gente. Fazer dinheiro trabalhando de casa, me assistindo lá no Gringa Goiana. Ai, gente, Joyce, muito obrigada. E obrigada a todos vocês que assistiram mais esse episódio do Royal Bcash. Obrigada ao Royal Mortgage e ao Royal Business Center. E deixe seu like, se inscreve no canal para poder receber a notificação dos próximos vídeos, não é verdade? Você faz isso direito. Claro! Tchau, tchau.